Olá pessoal, bom dia. Neste tutorial eu vou mostrar a vocês como efetuar uma simulação transiente no QX, ou seja, uma simulação no domínio do tempo, tomando como exemplo um modulador PWM, que é um circuito amplamente utilizado nos dias de hoje, principalmente na eletrônica de potência. Então, é um circuito que permite variar, por exemplo, a potência numa carga, tipo motor, uma lâmpada, um LED, etc., né? E de modo que ele é amplamente utilizado na área de eletrônica de potência principalmente. Bom, trata-se de uma simulação transiente, então a gente vai utilizar como fonte, né, de excitação, como fonte de referência, digamos assim, uma fonte com a saída do tipo quadrado. Então a gente vai aqui na aba de fontes, né, e vai utilizar para esse exemplo uma fonte que ele chama de fonte de tensão retangular. Tá? Então, nesse tipo de fonte, a gente pode definir a amplitude da tensão da fonte, tá? E também os tempos que ela vai ficar em nível alto e em nível baixo. Tá? Eu vou colocar aqui no valor da tensão, tá? Uma tensão de 5 volts, que é uma tensão mais padrão aí, usada nesse tipo de modulador. Tá? Ou seja, esse modulador PWM vai ser equivalente a, por exemplo, uma saída de um microcontrolador. Tá? Então ele vai ter uma característica de saída de tensão entre 0 e 5 volts, e o tempo que ele fica em 0 ou em 5 volts a gente pode variar. Tá? Nessa primeira etapa da simulação a gente vai manter esses tempos fixos, constantes, como sendo então 1 milissegundo o tempo que ele fica em nível alto, né, TH, e 1 milissegundo o tempo que ele fica em nível baixo. Então, nessa condição, a gente fala que essa fonte, né, essa saída PWM, tem uma modulação de 50%. Por quê? Porque ela fica 50% do tempo nível alto, tá? Que seria justamente 1 milissegundo, em relação ao tempo total, que seria a soma dos dois. Então, o período dessa fonte, desse sinal, seria de 2 milissegundos, que é a soma do tempo alto mais o tempo baixo. Tá? E o percentual do tempo que ela fica em nível alto seria 50%. Tá? Então, é uma modulação PWM com 50% de largura do pulso. Eu vou agora definir o nó de referência, o terra, que é essencial para qualquer circuito que a gente vá simular, e vou definir como esse nó que está flutuante aqui, um nome para ele, para que a gente possa visualizar esses dados na simulação. Então, por enquanto, eu vou colocar somente essa fonte e a análise transiente, para que a gente possa visualizar esse sinal em função do tempo. Então, aqui eu vou chamar de VO, simplesmente, e agora eu vou inserir no diagrama esquemático aqui a simulação transiente. Então, eu venho aqui nessa aba, seleciono simulações e simulação transiente. Tá? E a gente vai definir alguns parâmetros dessa simulação, editando as propriedades. Tá? Então, o parâmetro que vai ser varrido é o tempo, isso aí já é padrão na análise transiente. O tipo linear, a gente tem outras opções, mas quase sempre é utilizado o linear, o tempo. O tempo inicial dessa análise, começar no zero, e o tempo final. Tá? Esse tempo final é importante que a gente tenha consciência qual é o tempo interessante dessa análise, que é função do período que tem essa fonte. Então, essa fonte tem um período de oscilação de 2 milissegundos. Então, a cada 2 milissegundos, tudo se repete. Tá? Então, eu quero visualizar vários períodos para que a gente tenha, né, uma ideia de como vai ser o sinal dessa fonte. Então, eu vou escolher, por exemplo, analisar 20 períodos da fonte, sendo que cada período tem 2 milissegundos. Então, o valor total da simulação, o tempo final da simulação, seria o quê? 40 milissegundos. Seria o produto desse 2 milissegundos, que é o período da fonte, e 20 períodos que eu quero analisar. Tá? Então, na sequência, a gente vai definir ou o passo da simulação, ou então o número de pontos da simulação. Eu acho mais simples definir o número de pontos, vou colocar aqui 1001 pontos. Então, de modo que a gente tem um passo de 40 microsegundos e um número bastante grande de pontos, que permite uma boa visualização desses dados gráficos. Então, vou aplicar e agora a gente vai efetuar a simulação propriamente dita. Então, aqui no botão de executar. Bom, como a gente não definiu um nome para o arquivo, então eu vou colocar um nome agora. Vou chamar aqui de
PWM. Tá, ele já faz a simulação. Como é um circuito muito simples, a simulação é bem rápida, já finalizou aí. Agora a gente vai utilizar um gráfico aqui do tipo cartesiano para analisar esses dados da simulação. Então aqui eu tenho como opções, né, a variável independente, que é o tempo, seria o nosso eixo x, tá? E como variáveis dependentes eu tenho a corrente na fonte, que para nós não vai interessar no momento, e a tensão de saída na fonte, que é o que eu quero analisar. Tá? Então eu vou clicar aqui e ele passa para essa lista de variáveis do gráfico. Tá? E agora sair, eu tenho então a visualização dessa tensão de saída da fonte em função do tempo. Então o tempo aqui no eixo x, a tensão no eixo y. Então a gente observa que essa fonte ela tem justamente essas características de um determinado tempo ela fica nível 0, outro tempo ela fica nível 1, que aqui é representado pela tensão de 5 volts. Então se a gente estivesse usando, por exemplo, o PWM de um microcontrolador, teria uma saída semelhante a isso aí. Tá? Geralmente os microcontroladores são alimentados com 5 volts e eles possibilitam então uma tensão de saída, né, nessa forma de saída PWM entre 0 e 5 volts. Tá? Bom, então com isso a gente tem o sinal PWM, só que ele ainda não está, digamos, modulado devidamente, ele está com a modulação fixa de 50%, de modo que ele passa metade do tempo nível alto, metade do tempo nível baixo. Quando a gente quer acionar, por exemplo, uma carga com esse tipo de sinal, acionar um motor, acionar uma lâmpada, um LED, etc., de modo que a gente possa variar a potência, variar o brilho, variar a velocidade do motor, a gente vai alterar esses parâmetros aqui, ó, o TH e o TL, né, de modo que a gente possa então ter essa variação do tempo alto e do tempo baixo. E com isso, a potência, né, de saída nessa carga, nesse motor, nesse LED, nessa lâmpada, ela vai também variar de acordo com aquela relação de tempos. E para isso, a gente utiliza uma filtragem do tipo passa-baixa, que vai possibilitar o valor médio desse sinal PWM seja transferido para esse determinado componente, para essa determinada carga. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar, associado a essa fonte, um filtro do tipo passa-baixa para obter esse valor médio da fonte, tá? Esse valor médio da tensão da fonte. Então, para simplificar, eu venho aqui nessas opções de ferramentas, tá? E vou acessar essa opção de componentes da biblioteca. Tá? E nesses componentes da biblioteca eu já tenho prontos aqui alguns tipos de filtro. Tá? Então eu vou selecionar aqui a opção ideal, que seriam componentes matemáticos, na verdade, então ele é baseado numa função de transferência matemática, né? E aqui eu tenho, por exemplo, esses dois tipos de filtro, né? Então seria filtro passa-baixa, né, de low pass 1, que seria de primeira ordem, e esse aqui é um low pass 2, que seria de segunda ordem. Tá? Então, por simplicidade, eu vou pegar um filtro de primeira ordem, tá? Então um filtro passa-baixa de primeira ordem, e a gente vai colocar no nosso circuito do PWM. Tá? Vou fechar aqui a janela e vou então associar esse filtro na saída do PWM. Vou conectar então com um fio aqui, né? O circuito, né? Então isso aqui é um componente matemático, mas ele pode ser facilmente implementado na prática, por exemplo, com o circuito RC, tá? Um filtro RC. E aqui na saída a gente vai definir um nome, vou chamar de VF, tá? Atenção na saída filtrada, né? E agora eu vou definir algumas características do filtro. Então um filtro de primeira ordem, essencialmente aqui ele vai ter um parâmetro de frequência de corte, tá? Que é a frequência a partir do qual ele vai filtrar o sinal. Então, quando a gente tem um sinal PWM, no caso aqui um sinal de 500 Hz, é importante que essa frequência de corte seja muito abaixo da frequência do PWM para que a gente possa efetivamente filtrar o sinal e ter um valor médio próximo de um valor DC, do nível contínuo. Então, eu vou colocar aqui uma frequência de corte 10 vezes menor do que a frequência do PWM. Isso aqui a gente pode alterar facilmente também na simulação e analisar como que ele funcionaria
para uma frequência maior ou menor desse filtro. Tá? Agora a gente vai então analisar novamente a simulação, tá? E eu vou colocar no mesmo gráfico a saída filtrada. Tá? Então seria esse VF. Tá? Vou clicar aqui, e aqui a gente observa como fica essa saída. Então ela sai do zero, o valor inicial é zero, né? Ela vai tendendo para um valor médio, tá? Que seria então um valor que é a metade da tensão que eu tenho do PWM. Por quê? Porque ele está com 50%. Tá? Então ele tende a um valor médio que seria 2,5 volts, tá? Que seria esse valor médio aqui. Tá? Então, quanto menor a frequência de corte aqui do filtro, tá? Mais liso ele vai ficar. Digamos, menos ruído ele vai ter na saída final, vai se aproximar de um sinal DC. Só que, por outro lado, ele vai ficar mais lento até estabilizar. Tá? Então, isso depende, né, desse parâmetro da frequência de corte que a gente coloca aqui. Então, se eu colocar, por exemplo, agora um valor de 10, né, que é uma frequência de corte mais baixa, ele vai ficar mais efetivo como filtro, só que ele vai demorar mais tempo para estabilizar o meu sinal na saída. Então veja aqui, ó, com frequência de corte de 10 Hz, ele ficou mais próximo de um nível contínuo, de um nível DC, só que ele demora mais a estabilizar. Então é um compromisso que a gente tem entre frequência de corte e esse tempo de estabilização do filtro. Tá? Então eu vou voltar para aquele valor de 50 Hz para ele ficar mais rápido, né? E agora, pessoal, a gente vai alterar esses parâmetros aqui do modulador PWM. Então eu vou alterar o valor do tempo alto e do tempo baixo, de modo que a soma dos dois permaneça 2 milissegundos, mas vou alterar cada um deles separadamente. Então, por exemplo, ó, eu vou alterar o TH, nível alto, para 0,5 milissegundos, tá? E, consequentemente, para que a soma seja 2, eu vou colocar no tempo baixo 1,5 milissegundos, tá? Então, o que significa? Que ele vai passar menos tempo em nível alto e mais tempo em nível baixo. Então, fazendo a simulação novamente, tá? Então, o que a gente observa, né? Então, agora é um pulso mais estreito e o valor médio desse pulso, tá, ele ficou mais baixo. Tá? Ficou aqui, né? Se a gente pegar o nosso marcador aqui, se pegar na média aqui, ó, ele ficou em torno de 1,25 volts. Tá? O que seria esse 1,25? Seria a tensão de saída VO, que é os 5 volts, tá? Multiplicado por 0,5, então 5 vezes 0,5 dá 2,5, e dividido ainda por 2, que é o período total, 2 milissegundos. Então, com isso, a gente tem uma tensão de 1,25 volts, que seria o valor médio dessa onda na saída, que é uma onda filtrada, passada pelo filtro passa-baixa. Né? Então, dessa forma, a gente consegue alterar o valor médio dessa tensão de saída em função da largura de pulso desse modulador PWM. Se eu fizer agora o oposto, né, por exemplo, colocar 1,5 milissegundos, né, o nível alto, e colocar 0,5 milissegundos o nível baixo, executar novamente a simulação, a gente observa agora que esse nível médio ele vai subir. Né? Então agora eu tenho um valor médio que é em torno de 3,75 volts, tá? Que seria justamente o resultado desses 5 volts multiplicado por 1,5 milissegundo e dividido por 2 milissegundos, que é a soma total. Tá? Então, na verdade, a tensão de saída, né, o valor médio da tensão de saída, se a gente quiser colocar como uma equação aqui, tá? Então, vou colocar uma equação aqui, só para calcular rapidamente isso aí. Então, eu vou chamar de Vm, vai ser igual a, né, aquele tempo H, né, que nesse caso aí seria 1,5 milissegundos, tá? Vou chamar de TH, dividido pelo tempo total. Nesse caso aí, como a frequência é sempre a mesma,
o tempo total vai ser o 2 milissegundos, tá? Então, 2 milissegundos. Posso deixar somente o 2m ali que ele vai entender, 2 mili, né? Esse vai ser o nosso valor médio, tá? Bom, uma vez que eu coloquei essa equação aqui, se eu quiser depois verificar o valor médio, né, matematicamente, eu preciso definir, né, numa outra equação esse valor do TH. Tá? Então, eu posso colocar ou na mesma equação ou numa outra equação, tanto faz. Então, eu vou abrir outra equação aqui e vou chamar aqui de TH. Então, no caso ali, ele está 1,5 milissegundos. Então, 1,5 mili, tá? E nessa mesma equação, eu posso inserir um outro valor, tá? Vou chamar aqui de TL, que seria o tempo nível baixo, né? E vou definir como sendo 2 milissegundos menos o TH. É o complemento do TH. Então, 2 mili menos TH. Tá? Como eu quero na mesma equação, eu vou adicionar uma linha a mais na equação. Tá? Então, essa equação vai ficar com duas linhas ali. Ó, o TH igual a 1,5 mili, tá? Nesse caso aqui específico, né? E o TL vai ficar igual a 2 mili menos o próprio TH. Tá? De modo que a soma do TL com o TH vai ser sempre 2. Tá? Então, se eu rodar isso aqui, e agora visualizar os valores aqui do VM, TH e TL, como são números fixos, aí são valores únicos ali, o mais fácil é a gente colocar uma tabela. Tá? Então, eu vou pegar uma tabela aqui, colocar o TH, TL e o VM nessa tabela. Então, ele vai me mostrar uma tabela com valores dessas constantes aí. Tá? Deixa eu ajustar aqui para ela visualizar melhor. Então, aqui a gente tem os valores do TH, então 1,5 milissegundos, ou 0,0015 segundos, TL 0,005 segundos, ou 0,5 milissegundos, tá? E o valor médio 0,75 volts. Na verdade, esse valor médio, a gente aqui na equação não considerou a tensão de 5 volts. Então, se eu quiser esse valor médio em tensão correspondente ali à saída de 5 volts, eu tenho que multiplicar isso aqui por 5, né? Então, 5 vezes essa relação ali. Tá? Aí, com isso, eu vou ter a tensão média em volts. Né? Simulando aqui novamente, a gente tem a tensão média de 3,75, que corresponde ao que a gente tem aqui, né, essa tendência dessa tensão média, uma vez que ele passa pelo filtro passa-baixas aqui do nosso modulador PWM. Então, com isso, pessoal, a gente consegue, né, alterar esses valores aqui do TH e o TL, tá? Ou diretamente aqui na fonte, ou então utilizando as equações e analisando o resultado final aqui do modulador PWM. Então, quando a gente tem na prática um circuito desse tipo, acionado por um microcontrolador, o código do programa é que vai definir essa largura do pulso do PWM. Então, quando a gente quer, por exemplo, que o motor funcione numa velocidade maior, a gente vai colocar uma largura de pulso maior, ou seja, um PWM numa posição maior, e quando a gente quer que ele funcione numa velocidade menor, a gente diminui esse percentual do PWM. Então, com isso, a gente tem uma possibilidade de controlar, de variar a velocidade de motor, a potência numa lâmpada ou em qualquer outro elemento, né, de potência, utilizando essa modulação PWM. Então é isso, pessoal. Por enquanto, é isso sobre a simulação transitória, e até uma próxima simulação, um outro tutorial. Até mais.